Meninas, eu vou ensinar vocês a fazerem um quilt circular hoje. Então, vocês pegam um molde, aqui a gente usou um pratinho de sobremesa, e vão fazer um risquinho ali no começo. Essa caneta é aquela que apaga com o vaporzinho da água do ferro depois. Então, eu vou começar a quiltar dali e eu vou fazer toda a volta com um pezinho de máquina. Então, o que a gente faz? Eu vou começar com a agulha sempre abaixada no tecido e o meu tecido circular vai estar alinhado, sempre o pezinho de máquina alinhado aqui. Então não façam muito rápido para vocês conseguirem continuar mantendo sempre a curvatura do molde circular que vocês fizeram antes. Aqui é só o tecido em cima da fibra. Eu vou fazer um pegadorzinho um descansinho de panela com essa pecinha. E eu quero fazer um quilt todo circular nela. Eu quero mostrar para vocês como é bem fácil. Se vocês não têm prática de quiltar, é só fazer devagar, como se fosse seguindo um pé de máquina. O macetinho tá nesse comecinho aqui que vocês têm que deixar marcado ele. Vocês já vão entender o porquê. Quando chegar ali perto, puxa o fiozinho para não dar trabalho, né? Não passar por cima e não ficar difícil de tirar depois. Ó, estão vendo que eu tô quase chegando ali, né? Aqui, quando eu estiver quase chegando, eu vou começar a desviar um pouquinho, para ele começar a fazer o meu ângulo, ó. Então, eu vou começar a sair um pouquinho do pé de máquina. E quando eu cheguei naquele risquinho, o meu pé de máquina vai estar alinhado com essa costura. E eu vou fazer isso até o final. Ó, sempre seguindo, o pé da máquina tá seguindo na costura ali. Então, o que vocês fazem? Vocês firmam essa mão aqui e vão fazendo um movimento com ela. Não é difícil, vocês vão ver que quando vocês forem fazer na peça de vocês, parece que é difícil, mas não é. Ó. Vocês vão circulando ela, o pé de máquina vai automaticamente andando em volta, seguindo a risca da costura que vocês fizeram antes. A primeira costura é na base, na lateral do círculo, e as próximas vão ser sempre em volta da costura que vocês estão fazendo. A única costura que vocês têm que se preocupar é essa daqui, ó, que vocês veem. Aqui a gente foi indo um pé de máquina. Quando a gente chegou aqui, a gente deu essa andadinha aqui. Então, a única diferente vai ser essa, porque as próximas vai ser sempre um pé de máquina, vocês já vão ver, a partir daquela ali. Então, agora a gente não tem mais que se preocupar, a gente tem que sempre estar fazendo um pé de máquina a partir da linha. Olha, tô chegando naquela parte que eu tinha dado a andadinha, mas como eu tô seguindo a partir da linha, eu continuo seguindo a partir da linha, então aqui eu vou começar o próximo espiral, ó. Ele automaticamente vai fazendo. Então, o primeiro que vocês precisam se preocupar, por isso que a gente faz aquela marcaçãozinha inicial. E vocês só precisam se preocupar quando tiver muito pequeno o teu círculo, porque ele vai diminuindo o círculo, como vocês estão fazendo uma costura em espiral. Quando chegar numa costura muito pequena lá, vocês têm que diminuir a velocidade da tua máquina, porque senão fica muito difícil de vocês conseguirem continuar fazendo um pé de máquina alinhado com a linha. Fica um quilt bem bonitinho de se fazer, não é difícil, é só vocês irem treinando. Não precisa nem um pouco de habilidade para isso, ele automaticamente é só vocês irem treinando fazer um pé de máquina, costurar sempre com um pé de máquina. O efeito fica bem bonitinho. Meu círculo está cada vez diminuindo mais. Vai chegar uma hora que eu vou ter que diminuir a velocidade da minha máquina, porque senão eu não vou conseguir fazer a curvatura que eu preciso fazer. Aí vocês podem deixar o miolinho sem quiltar, se vocês preferirem, ou ir bem devagarzinho lá, quando tiver o círculo bem pequenininho, daí vocês vão bem devagarzinho e vão quiltando bem devagarzinho para continuar sempre um pé de máquina. Aqui ainda tô numa velocidade que ainda dá para conseguir mudar, mas já tá começando a ficar pequeno o círculo do meio. Começa a ficar cada vez mais difícil de fazer um pé de máquina ali, porque a gente tem que virar muito rápido pela velocidade que tá a máquina, né? Então, quando vocês começam a perceber que vocês não estão conseguindo seguir mais o pé de máquina, que tá difícil de girar, vocês parem, diminuam um pouco a velocidade da máquina de vocês e continuem fazendo um pouquinho mais devagar. É mais fácil, demora mais, mas é mais fácil vocês acompanharem o pé de máquina quando a velocidade está menor.
daí vocês vão fazendo isso até o final. Na velocidade muito rápida fica difícil de você conseguir acompanhar a rotação e ele sai do pé de máquina, daí o quilt fica feio. Dá pra você fazer espiral com o pezinho de quilt livre, mas daí você tem que ter muito mais prática. Assim é uma maneira bem simplificada que eu fiz para as alunas aprenderem a fazer o quilt. O trabalho final fica igual, fica tão bonito quanto, mas é uma coisa fácil de fazer. E o efeito fica super bonito. Vou mostrar depois de pronto como fica graciosa as peças feitas com esse tipo de espiral. Tem que ter só um pouquinho de paciência para ir fazendo. Vocês podem fazer porta-copos com esse tipo de quilt, descanso de panela, ou mesmo trabalhar em blocos esse tipo de quilt. Notem que quanto menorzinho fica o círculo, mais difícil a gente conseguir seguir o pé de máquina certinho. Por isso que tem que estar numa velocidade bem lenta. Quase acabando o nosso espiral. Notem que quanto menor o círculo, mais rápido eu tenho que girar. Aqui a gente acaba, corta o fio. Olha que legal que fica o efeito. Aí aqui nesse caso é só a gente tirar essa marcaçãozinha, vem com outro tecidinho, rebate, deixa um pedacinho aberto, desvira e o teu descansinho tá pronto.